Crianças, vamos lá então? Vamos iniciar então, agradecendo a Deus por este momento que Deus nos permitiu. Se vocês não observaram, a gente está diante de um grande milagre aqui nesse local. Quem imaginou que a água poderia nascer no alto de uma montanha, no meio das pedras? Não é muito mais fácil a água nascer lá embaixo? Lá embaixo não está muito mais próximo do subsolo? Mas Deus quis que a água nascesse aqui. E todas as grandes nascentes, elas vão nascer aonde? Aqui. Nas pedras. Lá no alto de uma serra, no alto de um morro. Onde nasce o Rio Doce, Samuel? Na Serra da Mantiqueira desse aço. Isso mesmo, Lá em cima, né? Um local extremamente alto. Lá começa toda uma história, começa um milagre. Um milagre que vai abastecer a vida de todas as pessoas que moram ao longo do leito do Rio Doce. E só de estarmos aqui presenciando isso já é um motivo da gente agradecer a Deus. Eu vou estar pedindo ao Danilo para estar orando, para estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, para a gente estar iniciando o nosso devocional. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momentos tão preciosos que nós temos passado na presença do Senhor desde ontem. Te agradecemos que o Senhor nos trouxe até aqui em cima em segurança e nós podemos deslumbrar um pouco da glória do Senhor, Pai, e ver que o Senhor é bondoso, Pai. E nós agora pedimos mais uma vez que o Senhor ministre aos nossos corações, a vida do Fábio, com poder e graça, para que nós possamos ser edificados e assim nós possamos ser mais parecidos com Jesus, praticando a Tua palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Bom, crianças, eu vou estar usando o celular porque meu óculos quebrou e eu estou com um pequeno problema. Isso é coisa simples, né? Bom, esse acampamento, né, eu ouvi muito, tenho ouvido lá em casa, presenciei o Samuel estudando, ajudei o Samuel a estudar em algumas oportunidades sobre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele veio, ele foi dado por Deus, ele não foi algo que apareceu do nada, foi o próprio Deus que nos deu. E aí eu vou estar lendo aqui Êxodo 31, versículo 18, que vai falar justamente sobre isso. Lá está escrito assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que tábuas elas eram de pedra. Poderia ser de qualquer outro material, mas Deus escolheu a pedra. Escritas pelo dedo de Deus. Ou em algumas traduções vão falar assim, pelo próprio dedo de Deus. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é, por que Deus escreveu com o seu próprio dedo? A gente vai ver um pouquinho à frente que Deus dá os mandamentos e depois ele vai dar umas punições, né? Ele vai falar sobre as penas. Mas as penas é Moisés que escreve. Mas por que os mandamentos foi Deus que escreveu e com o seu próprio dedo? Em tábua de pedra. Alguém sabe o motivo? Estranho, né? Se Moisés escreveu as outras coisas, por que os 10 mandamentos Moisés não escreveu? Primeira coisa que nós temos que aprender. Os mandamentos que Deus deu, ele vai refletir, ele é um resumo do caráter de Deus. A gente pode dividir os mandamentos em partes. Vocês estudaram com a tia Karina, e vocês viram que os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos vão tratar de quê? Da soberania de Deus, não é? Ele vai começar falando o quê? Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ótimo, não terá outros deuses. Ele ali já fala da sua essência, da sua grandeza, do seu poderio para as nossas vidas. Qual que é o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Ótimo. Aí quando ele fala, o primeiro, né? Não terá outros deuses. Aí logo em seguida ele fala, não farás imagem de escultura. Por quê? Nada pode substituir a soberania de Deus na vida da gente. Nada. Pai, mãe, irmãos, tio, dinheiro, fortunas, nada pode estar entre a gente e Deus. A soberania de Deus na sua vida, na minha vida, ela é primordial. Aí vem o terceiro mandamento, que é... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vai falar justamente de quê? Do respeito ao nome de Deus. Se nós temos que respeitar o nome de Deus, o nome, imagine Deus, hein? Quer imaginar? Fala mais uma vez, demonstra mais uma vez a grandeza de Deus diante das nossas vidas.
Nós somos muito pequenos diante de Deus. E aí vocês perceberam que os 3 primeiros mandamentos vêm falando só de Deus. Qual que é o quarto? Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus te dá. Deus nos dá então mais um mandamento, o quarto. E mais uma vez ele fala da sua soberania. Ele determina que nós sejamos trabalhadores, ele determina que a gente cumpra as nossas funções, que a gente exerça o nosso papel, mas a sua soberania não falha. Ele diz: um dia nós temos que consagrar o Senhor. E é por isso que nós temos o domingo para a igreja. O domingo ele é do Senhor. Nós optamos, nós cremos e obedecemos o domingo porque é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos o domingo para cultuar, para nos entregar, para nos consagrarmos a Deus. Então a primeira parte dos 10 mandamentos, ela vai tratar justamente de quê? Da soberania de Deus nas nossas vidas. A soberania de Deus que nós devemos obedecer, que nós devemos estar atentos, que devemos seguir. Não há nada que possa interferir ou que possamos deixar que interfira nisso na vida aí. A gente tem visto tantas pessoas pelo mundo afora, pessoas que a gente convive na sala de aula, pessoas que são nossos amigos, vizinhos, que colocam tantas coisas no lugar de Deus. Tem pessoas que amam mais a um cachorro do que um ser humano, do que Deus. Coloca um cachorro acima de tantas coisas e coloca Deus como se fosse apenas algo comum. A soberania de Deus ela tem que ser maior na vida da gente. A gente não pode se deixar levar por esses costumes que estão sendo criados. Quando Deus dá os 10 mandamentos para aquele povo estava vindo de um cativeiro. Aquele povo estava ali, há muito tempo vivendo uma cultura pagã, uma cultura de pecados. Uma cultura que hoje estamos vivendo novamente nos nossos dias. Eles estavam ali no Egito, e no Egito só tinha coisas o quê? Boas ou ruins? Além da escravidão que eles estavam sendo submetidos. E aí Deus traz os mandamentos justamente para mostrar a sua soberania para aquele povo, para mostrar àquele povo que aquele povo precisava acertar os seus caminhos, precisava voltar ao caminho de Deus. Mas aí nós temos uma segunda parte, uma parte também muito importante dos mandamentos, que é o 5º, que vai falar o quê? Da nossa obediência com quem? Com nossos pais. Honra teu pai e a tua mãe. E aí nós temos uma promessa de Deus. O único mandamento que tem uma promessa. Mas quando fala do prolongamento de dias, não é só viver mais não. É viver em paz, com alegria. É viver com felicidade. Às vezes a gente percebe, eu tenho visto muito isso, a Catarina também tem visto. Tantos filhos desobedientes, tantos filhos que não obedecem, não valorizam seus pais. Quando a gente para e olha esse mandamento, a gente tem que lembrar que essa obediência é só o pai e a mãe da gente? Quem é o pai maior que nós temos? Deus. Temos que honrar a Deus também. As pessoas não têm honrado a Deus, têm brincado, têm feito chacotas, piadas. Todos os dias eu recebo no WhatsApp piadinhas falando sobre Deus, brincadeiras. Eu falo, meu Deus, que abominável. Com Deus não se brinca. Com os pais, com a mãe, o pai não se brinca. Devemos obedecer. Ah, tio, mas o meu pai é mau, meu pai é ruim, não interessa. Deus não trata desse assunto. Deus fala que devemos honrá-lo, obedecê-lo. O que ele faz de certo ou errado não compete a você ou a mim julgar. Compete a Deus. Ele vai acertar com Deus. Deus vai cobrar dele, não é de você. Nós temos que às vezes parar com isso, de ficar pensando em culpar as pessoas, em julgar as pessoas. Temos que fazer a nossa parte. Temos que cumprir aquilo que Deus mandou. Ah, mas o outro não cumpriu, mas o outro não fez. Não tem problema. Vamos fazer a nossa parte. Vamos adorar, ter somente Deus como nosso Salvador. Vamos honrar o teu nome. Vamos santificá-lo. Isso basta. Ah, mas o outro não faz, não tem problema. Não sou eu que vou julgar, não é você que tem que julgar. Quem julga é o nosso Pai maior. É Deus que vai julgar. Não compete a nós. E aí, nós temos o restante dos 10 mandamentos. Outros 5 mandamentos.
Esses outros 5 mandamentos vão tratar justamente da conduta humana, do ser humano de uma forma geral. Então, olha, a primeira parte trata da soberania de Deus, a segunda da nossa obediência à nossa família, vai tratar justamente da nossa família, e os outros 5 vai tratar da raça humana, do comportamento humano, do caráter humano. E são mandamentos que vai te ensinar, vai te nortear a andar em caminhos que vão te levar à salvação. Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Não matarás. Olha que maravilha, começa falando sobre a morte. Não devemos matar, tirar a vida de ninguém, não compete a nós tirar a vida de ninguém. É muito triste a gente ver pessoas que matam umas às outras, e às vezes por coisas banais, por causa de brincadeira, por causa às vezes de uma conta, por causa de coisas que não vai levar a gente a lugar algum. Eu já vi pessoas, já atendi ocorrência como policial, a pessoa matou o outro por causa de uma brincadeira, por causa de uma palavra, coisa que poderia ter sido relevada, e aí a pessoa perde a sua salvação. Na Bíblia está escrito assim: de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os homicidas e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Os assassinos não vão herdar o reino dos céus. É uma promessa que Deus faz, está lá. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, justo. A sua palavra não tem volta. E às vezes a pessoa, por um motivo ali banal, ele joga a possibilidade, a sua salvação fora. Quantas pessoas eu já vi fazer isso? Coisas bobas. Por causa de futebol. Matar por causa de futebol. Não pode. Falta de obediência. Falta de Deus na vida. O 7º mandamento vai tratar sobre Adulterarás. o comportamento do ser humano, a sua vida, o seu casamento. Deus instituiu o homem e a mulher. Primeiro Ele fez o homem, depois a palavra de Deus fala assim: viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. E aí, o que Ele fez? Fez cair um pesado sono sobre Adão, cerrou-lhe uma de suas costelas e fez para ele uma disjuntura. Uma! Ele não fez várias, ele fez uma. Ele fez uma mulher para ser parceira do homem, para andar lado a lado com ele, para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então Deus trata do caráter do homem em todos esses aspectos. E o 8º? Não? Não cobiçarás. Não. Não roubarás. Não Não. Tarará já foi. Já foi. Não furtarás.